programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Ato público, manifestações e paralisações mostram que a classe trabalhadora não aguenta mais o desemprego, a violência e a retirada de direitos. Não dá mais para esse governo cortar dinheiro da educação, cortar dinheiro da pesquisa e impedir que a gente consiga desenvolver num país rico, assim como ele é, com muitas riquezas naturais. Então a gente tem que dar um basta nessas medidas do governo e continuar na luta até que ele recue. Temos que dar um basta a esse governo ilegítimo. O primeiro desafio que eu acredito que seja desafio para o movimento sindical nesse momento seja restaurar a democracia nesse país e radicalizar a democracia nesse país. O sindicato precisa se reinventar para esse novo cenário, o cenário da reforma antitrabalhista, para poder então enfrentar a retirada de direitos e recompor os direitos da classe trabalhadora brasileira. Mulheres querem vez e voz. As mulheres trabalham em média 10 horas a mais no trabalho doméstico do que os homens. Quer dizer, então mesmo se tivesse desenvolvido tecnologia suficiente para libertar as mulheres do trabalho doméstico, ainda assim elas trabalham em média 10 horas semanais a mais que os homens. E isso não é tempo contabilizado para a aposentadoria. Quem luta, educa. Queremos o Brasil de volta. Estamos nas ruas por saúde e educação de qualidade, dizem manifestantes. 10 de agosto foi o dia do basta. A classe trabalhadora saiu às ruas mais uma vez para dizer que o povo não aguenta tanto desemprego, aumento do preço do gás de cozinha e dos combustíveis, retirada de direitos e muito mais. Uma atividade promovida por várias centrais sindicais, entre elas a CUT Minas. A manifestação começou na Praça Afonso Arinos e terminou na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Mais uma vez, nós estamos nas ruas dialogando com a população de Belo Horizonte, dizendo que basta. Hoje foi o dia do basta. Basta de desemprego, basta de miséria, basta de crise, basta desse governo entreguista e estamos também denunciando e mostrando para toda a população brasileira e aqui em Belo Horizonte quem são os verdadeiros responsáveis por estarmos hoje com fome, sem casa, num país de desempregados. Esses são os parlamentares que votaram a favor do golpe, que retiraram os nossos direitos votando a reforma trabalhista e que agora querem votar também a reforma da Previdência. O povo brasileiro de Belo Horizonte está dizendo não. Basta, nós não queremos mais esses deputados federais, esses deputados não nos representam. Queremos novos parlamentares que realmente nos representem e que estejam lá defendendo os interesses do povo. Em outubro, vamos devolver o Brasil para o povo brasileiro. Foi um dia também de reunir os movimentos sociais e estudantis que vieram para as ruas da capital mineira dar um basta no cenário atual pelo qual passa o país. Nós, estudantes da UFMG, viemos hoje à rua para poder fazer um enfrentamento a esse governo que tem retirado vários dos direitos de nós estudantes. A Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos nas áreas sociais, saúde, educação, moradia, tem proibido que várias outras pessoas consigam ingressar e permanecer dentro da universidade. Não dá mais para esse governo cortar dinheiro da educação, cortar dinheiro da pesquisa e impedir que a gente consiga desenvolver num país rico, assim como ele é, com muitas riquezas naturais. Então a gente tem que dar um basta nessas medidas do governo e continuar na luta até que ele recue. Hoje foi um importante dia do basta em todo o país. Em Minas Gerais, nós estivemos em várias partes do estado, nos manifestando contra o estado de coisas que o golpe trouxe. Basta de desemprego, basta de ausência de políticas sociais, basta de condições precárias de saúde, educação e tudo que trouxe o golpe e a saída da presidente eleita, né, e da impossibilidade de todos concorrerem numa nossa nova eleição. Por isso nós estamos na rua para exigir democracia, para exigir políticas públicas. E hoje aqui em Belo Horizonte, milhares de pessoas percorreram esse trajeto da Praça Afonso Arinos até aqui na Praça 7, né, exigindo mais direitos, mais democracia e basta de golpe
basta de ausência de políticas públicas e basta de desemprego. Por isso nós estamos firmes na luta, nas ruas e nas urnas. A educação pública de Minas Gerais também marcou presença. Os profissionais da educação, sob coordenação do Sindiúti, também engrossaram a voz do basta. Educação não é mercadoria, você paga, não deveria. Educação não é mercadoria. Atualidade. Temos que dar um basta a esse governo ilegítimo. Ao falar sobre o golpe parlamentar jurídico e midiático durante o congresso do Sindiúti, Frederico Melo, técnico do DIEESE, na subseção da CUT Minas, destacou as dimensões articuladas de interesses que culminaram com a retirada de direitos e a entrega do patrimônio brasileiro ao capital financeiro. O golpe, na verdade, foi uma articulação entre o interesse de um grupo político muito pequeno, com interesses poderosos, nacionais e internacionais. Ou seja, existia um grupo de políticos que queriam salvar a pele, a sua própria pele, políticos extremamente corruptos, e para que tentar, então, empreender essa estratégia de se salvar isoladamente, eles se associaram a interesses poderosos, nacionais e internacionais, para conseguir o impedimento da presidenta Dilma e a sua efetivação no governo federal. Então, o golpe, ele tem essas duas dimensões articuladas, e foi então essa combinação de dois tipos de interesses que trouxe como consequência a retirada de direitos e a entrega das riquezas nacionais para o capital, seja ele nacional ou internacional. Ele também falou quais são as consequências do golpe para o povo brasileiro. Quais foram as principais medidas do golpe até agora? Eles aprovaram a Emenda Constitucional 95, que reduz os investimentos nas políticas públicas, ou contém os investimentos nas políticas públicas e libera o pagamento da dívida pública. Então fizeram a Emenda Constitucional 95, estão fazendo a privatização no setor elétrico, privatização na Petrobras, privatização em diversos setores, reduziram as políticas públicas de diversos programas, fizeram a reforma do ensino médio, mas não fizeram a reforma da Previdência. E é importante a gente chamar a atenção para a reforma da Previdência, porque um dos pontos principais para a articulação do golpe era a aprovação da reforma da Previdência. Foi a resistência popular em manifestações, em greves, que impediu que a reforma da Previdência fosse levada à frente. E não foi pouca coisa. Então, se muitas vezes a gente tem a sensação de que estamos sendo tratorados, estamos perdendo todos os nossos direitos, é bom lembrarmos que na reforma da Previdência, a nossa organização, a nossa resistência, a nossa mobilização conseguiu impedir que a nossa Previdência fosse entregue e privatizada, entregue ao capital financeiro. E diante da crise, que saídas o capital financeiro busca? O capital, quando entra em crise, ele tem algumas formas para tentar recuperar a sua força, para tentar buscar o seu revigoramento, Ele avança sobre os bens públicos, no caso as empresas estatais, ele avança sobre os recursos naturais, buscando então uma forma de valorização através da apropriação dos recursos naturais, terra, água, minério, etc. Ele avança sobre o orçamento público, ele quer abocanhar parte do orçamento público, e ele tenta rebaixar os direitos da força de trabalho como uma forma de aumentar a exploração da força de trabalho. Então, essa agenda do capital em crise é a agenda do neoliberalismo, que tenta, então,
avançar sobre os interesses da população como uma forma de se revigorar. Frederico Melo também destacou alguns desafios que a classe trabalhadora terá de encarar. O primeiro desafio, que eu acredito que seja desafio para o movimento sindical nesse momento, seja restaurar a democracia nesse país e radicalizar a democracia nesse país. E aí, esse talvez seja o grande desafio, e ele se desdobra numa série de outros desafios menores, mas cujo intuito é, de fato, restaurar a democracia e radicalizá-la. Um primeiro desafio decorrente desse desafio maior é democratizar os meios de comunicação no Brasil. O segundo desafio é democratizar o Estado brasileiro, que o Estado brasileiro, neste momento, ele foi tomado pelos interesses do capital. Então, fortalecer, restaurar a democracia significa tirar o Estado brasileiro da órbita do capital. Fazer a reforma política, rever a emenda constitucional 95, impedir a criminalização do movimento social, do movimento sindical, né? Fazer a reforma do judiciário, né? A gente tem falado muito na reforma política, mal ou bem já sabe mais ou menos por onde passa a reforma política, mas o movimento sindical e os movimentos sociais ainda não estão... O debate sobre a reforma do judiciário não está consolidada junto ao movimento sindical e ao movimento social. E, por fim, recompor os direitos do trabalho. Então, esse é o que eu chamei o primeiro grande desafio, que é restaurar a democracia e radicalizá-la. O segundo grande desafio é resistir ao desmonte da organização sindical e reinventar o sindicato. O sindicato precisa se reinventar para esse novo cenário, o cenário da reforma antitrabalhista, para poder, então, enfrentar a retirada de direitos e recompor os direitos da classe trabalhadora brasileira. Então, são essas lutas, é nessas lutas que nós vamos enfrentar este ser monstruoso que é o capital financeiro internacional. Choque de realidade. Mulheres querem vez e voz. Um dos assuntos em debate durante o Congresso Estadual do Sindiúti foi a reforma da Previdência, e muito se questionou sobre o déficit desse sistema. Será que isso é real ou falacioso? Juliane Furno, do Levante Popular da Juventude, respondeu. A Previdência Social não tem déficit. O governo, quando faz uma propaganda dizendo que a Previdência está quebrada, ele está só analisando uma perspectiva do financiamento da Seguridade Social, que é o conjunto de receitas da contribuição do trabalhador para a Previdência e as despesas previdenciárias. Mas ele omite que quando os nossos deputados constituintes, lá em 88, aprovaram a Seguridade Social, eles disseram que ela teria um financiamento tripartite. Quer dizer, o Estado tem a obrigação do financiamento da Previdência Social, que se sustenta, entre outros impostos, com o PIS/COFINS, que é um dos impostos que o diesel ganhou isenção. Depois nós podemos conversar sobre isso, mas tem possibilidade de ter efeitos nefastos sobre a Seguridade Social. Então a gente não só não tem déficit, quanto a gente tem um superávit anual de 11 bilhões. E mesmo se tivesse déficit, não se sustentaria fazer uma reforma da Previdência. Porque Previdência não é mercadoria, Previdência não é para dar lucro, Previdência é direito social. E por isso, por si só, deve ser lutado, deve ser garantido na sua integridade, mesmo se não fosse autossustentado. E aí a reforma da Previdência, para trazer outro dado importante, é que a Previdência Social brasileira, ela não só é um instrumento que garante a nossa aposentadoria quando a gente chega numa idade determinada, mas ela é um importante instrumento de redução das desigualdades sociais. Olhem esse dado. Se não existisse a Previdência Social, tal como ela é organizada hoje,
a gente teria um acréscimo de 28 milhões de indivíduos na extrema pobreza. Isso parece só um número, mas pensem que isso é gente. É 28 milhões de pessoas que possivelmente não vai revirar a lata do lixo na procura de uma comida que foi o resto que nem o animal quis comer. Quer dizer, isso tem efeitos sobre que país a gente quer construir para o futuro. Outro dado importante e que é preciso esclarecer sobre as pretensões deste governo, a reforma da Previdência. E várias são as justificativas para, por exemplo, equiparar a idade de homens com a idade de mulheres para garantir a aposentadoria. Um deles diz assim, bom, as mulheres não podem se aposentar antes dos homens porque elas, vivem mais e contribuem com menos tempo para o caixa da Previdência Social. Bom, em primeiro lugar, isso é uma estatística que vem caindo desde 99 e não é natural que mulheres vivam mais que os homens. Isso é uma condição que possivelmente possa se reverter, inclusive. Um segundo, eles dizem o quê? Olha como isso é engraçado. O trabalho doméstico, esse trabalho não remunerado, ele já não absorve tantas horas de dedicação das mulheres porque teve avanço tecnológico. É para rir, né, gente? Alguém aqui deixou, principalmente as mulheres, deixou de trabalhar limpando, passando, cozinhando porque teve avanço da técnica? Possivelmente não, porque a divisão sexual do trabalho nas nossas casas é uma condição estrutural. O discurso que eles pregam é bem diferente da realidade, alertou Juliane Forno. Tem um dado do IBGE para nós aqui ficar nos dados para poder qualificar o nosso discurso, que as mulheres trabalham em média 10 horas a mais no trabalho doméstico do que os homens. Quer dizer, então mesmo se tivesse desenvolvido tecnologia suficiente para libertar as mulheres do trabalho doméstico, ainda assim elas trabalham em média 10 horas semanais a mais que os homens. E isso não é tempo contabilizado para a aposentadoria. Bom, eles dizem também que há uma tendência internacional no sentido de eliminar essas diferenças de idade. Bom, quando eles dizem isso, eles estão olhando, por exemplo, para a Suécia, para a Finlândia, para países nórdicos que têm equiparado a idade de aposentadoria entre homens e mulheres. Só que lá eles têm um Estado provedor de política social. Lá as mulheres podem trabalhar sem se preocupar com quem que elas vão deixar os filhos, porque o Estado garante creche, garante restaurante comunitário. Não é, de longe, a realidade brasileira. E também eles dizem que a participação das mulheres no mercado de trabalho subiu e a diferença de rendimento diminuiu. Bom, isso de certa forma é verdade, mas ainda assim as mulheres ganham em média 80% do rendimento dos homens. Em toda a série histórica da história do Brasil, as mulheres sempre tiveram em maior número entre os desempregados. Então a gente não tem igualdade nem dentro da nossa vida familiar, nem no mercado de trabalho. E para ir finalizando, se a reforma da Previdência tivesse sido aprovada em 2015, nesse ano, 56% das mulheres não teriam se aposentado. Vocês conseguem ter uma dimensão do que são os entraves da reforma da Previdência para a aposentadoria das mulheres? E outro elemento é que a reforma da Previdência também mexe no benefício de prestação continuada, que é o benefício para os trabalhadores mais pobres, dos quais 58% são mulheres. Ela também falou quais são as categorias que serão mais afetadas com essa proposta. Vocês já devem ter uma avaliação consolidada sobre o impacto que a retirada da aposentadoria especial para os professores tem sobre a categoria, especialmente sobre as mulheres, mas também as mulheres rurais ficam impossibilitadas de se aposentar pelo trabalho árduo que é trabalhar no campo, com a equiparação da idade, e também as trabalhadoras domésticas, quer dizer, as mulheres historicamente se aposentam por idade, e garantir que a aposentadoria por idade seja condizente com 25 anos de contribuição é praticamente impedir que as mulheres se aposentem, porque a nossa trajetória no mercado de trabalho é extremamente descontínua. A gente tem que sair do mercado de trabalho para cuidar de um idoso, para cuidar de alguém que ficou doente, às vezes para garantir que a gente cuide dos nossos filhos, porque não tem equipamento que dê conta disso. Então, esse conjunto de reformas tem um impacto importante sobre a classe trabalhadora. Elas configuram um tipo de Estado e também configuram um tipo de sociedade que não é a sociedade que prima pela igualdade, mas elas também reforçam as desigualdades de gênero e de raça já presentes na sociedade brasileira. Outras palavras da juventude.
O congresso do Sindiúti também teve a presença da juventude. Duda Pasqualini é de Ubá, estudante do ensino médio, 3º ano, não é isso? Isso. Primeira vez no congresso? Primeira vez. Me conta, o que você achou, qual é a sua avaliação? Eu achei o congresso muito bom, porque é a primeira vez que eu participo de um congresso numa instância tão grande e eu tenho a honra de dizer que foi do sindicato que a minha mãe participa, que é o sindicato que eu defendo, o maior sindicato de Minas Gerais, e reacendeu em mim a vontade de ser professora, a vontade de estar na luta sempre, de lutar para que a gente não tenha mais retrocessos e que nenhum direito nosso seja retirado, porque em tempos de golpe é muito difícil da gente lutar pela soberania, lutar pelo empoderamento das mulheres, pelo fim do racismo, pelo fim da LGBTfobia. Então é muito importante estar num espaço de luta com professores e trabalhadores da educação, porque eu acredito que a educação seja a base de tudo. Então é uma honra muito grande para mim fazer parte desse congresso. Que pensamento você hoje gostaria de deixar para quem está aí em relação ao governo que a gente vive, a esse cenário político? O que você diria do ponto de vista da história sobre esse governo? Eu acho que os gregos são muito sábios ao dizer que o tempo é cíclico. A história está se repetindo. E o que eu estudei há alguns meses atrás está repetindo hoje. Eu tento dizer aos meus amigos sempre que o que a gente precisa é continuar na luta para que a gente não tenha nenhum direito a menos e que a gente continue firme e forte onde que a gente deve estar. Fique por dentro. Um latifúndio maior que o da terra. No Brasil, não há o equilíbrio da informação entre TV pública, privada e estatal. E aqui o que se pode ver é que o latifúndio da mídia é bem maior que o latifúndio agrário. 11 famílias dominam esse segmento, alertou a ativista social, historiadora Conceição Oliveira, do blog Maria Fro, durante o Congresso Estadual do Sindiúti, em Belo Horizonte. Esse é um país onde a gente tem um monopólio, onde 11 famílias dizem pra gente o que deve ser a realidade, como ela deve ser, quando, onde e assim por diante. A gente vai discutir um pouco nesse campo e ver que tipo de estratégias a gente pode fazer para furar um pouco com esse bloqueio. Nós não temos respeitado o que a Constituição diz em relação à comunicação pública, por exemplo, ao espectro que a gente tem da radiodifusão. Então, nós deveríamos ter um equilíbrio entre a TV pública, privada e estatal. E o que a gente tem no Brasil? A gente tem um grande latifúndio. Um latifúndio que ele é muito pior que a terra. A mídia no Brasil é mais concentrada que o latifúndio. Olhem que aqui nós temos um grande latifúndio agrário. A Constituição diz que tem que ter equilíbrio entre os setores público, privado e estatal. Tem que ter respeito aos direitos fundamentais da Constituição brasileira. Significa que a TV não poderia ser racista, ser sexista, ser homofóbica. E ela é tudo isso. Quando ela estigmatiza em suas novelas a população negra, ou os homossexuais, ou as mulheres, né, fazendo do seu corpo mercadoria, ela está estigmatizando mais preconceitos. Então, na verdade, o que a gente tem é esse monopólio fazendo tudo que a lei diz que não é para fazer. E a formação do pensamento crítico? Será que essa realidade existe hoje dentro das escolas? Não há discurso negro. Eu não preciso falar isso para professor. Professor, quando se opõe à escola sem partido, sabe que esse movimento reacionário quer, na verdade, impedir a crítica dentro da escola. Né? A gente forma na escola, a gente não é só dador de aula, a gente forma o pensamento crítico. Uma escola de direita, que é o que esses sujeitos querem, é uma escola que não faz nenhuma crítica, que não faz o aluno pensar, que não faz ele refletir sobre a sua realidade e tentar transformar essa realidade. Por isso ele nos criminaliza. Não é assim, professores? Então, dentro da escola, assim como na TV, assim como na justiça, não existe neutralidade. A primeira coisa que a gente junta, não tem esse direito, a mídia não é neutra. Então, toda vez
que ela falar da classe trabalhadora, ela vai falar da perspectiva da classe trabalhadora? Não, nunca vai falar da perspectiva da classe trabalhadora. Paulo Freire já via isso há muito tempo. O que ele diz para nós? Seria uma santa ingenuidade esperar de uma emissora de televisão do grupo do poder dominante que, noticiando uma greve de metalúrgicos, dissesse que o seu comentário se funda nos interesses patronais. Ele sempre se funda nos interesses patronais. Separei a nossa cobertura da nossa greve geral. Qual era a orientação das TVs? O Rodrigo Viana fez um texto muito interessante. O país segue vida normal. Isso é o texto do Rodrigo Viana, só um trechinho. Proibido usar a expressão greve geral. Eles passaram, pessoal, não estamos inventando isso. Todas as redações, ao cobrir a greve do 28 de abril do ano passado, não poderia usar o termo greve geral. Então, proibiu o termo, era obrigado a mostrar imagens de pequenos grupos de manifestantes nas ruas vazias, para dar ideia de manifestação de poucos, como se greve fosse manifestação de massa. Valorizar cenas de confronto, brigas, acrescidas da informação de que a greve foi organizada pelos sindicatos. A ideia é surfar nessa onda conservadora, criminalizadora, que acha que sindicato é lugar de vagabundo. Mas esse monopólio que afeta rádio e TV, será que chega também à internet? Quando a gente vai falar de acesso à internet, o que a gente tem? A gente tem 4 empresas que monopolizam esse acesso. Então, essa grande desigualdade que a gente tem no país, ela também se expressa no acesso à rede. E o acesso à rede, gente, hoje é a inclusão cidadã do sujeito. Né? A gente faz absolutamente tudo pela internet hoje. Sem acesso à internet, sem acesso à rede de telefonia celular, ou porque é muito caro, população na parcela mais pobre desse país, que, enfim, no IBGE, D e E, não tem, 40% não tem condições de pagar o preço. Né? Aqueles celulares que a gente brinca que é pai de santo, só recebe ligação, não tem acesso à rede. Mesmo assim, até em grandes centros, você tem lugares que não têm infraestrutura. A cada minuto, são disponibilizadas 72 horas de vídeo no YouTube. A cada segundo, um novo blog é criado. 70% das pessoas consideram a internet indispensável para a sua vida. Então, 2 coisas importantes aqui para a nossa luta e para a nossa briga de narrativa. Quem acessa a internet no Brasil, uma boa parte dela acessa via móvel. Com esse negocinho aqui. E aí, nós precisamos pensar que a nossa comunicação tem que passar por aqui. Como é que por que faz tanto sucesso meme, aquelas coisas engraçadinhas, tal, que a gente recebe pelo WhatsApp? Por que o WhatsApp teve uma importância tão grande na greve dos caminhoneiros? Ele é um espaço, é móvel, é rápido, em muitas operadoras ele é gratuito. Então, lembremos que isso é importante. E por último, nesse quadro aqui, o YouTube. Mesmo que não se veja TV, né, todo mundo aqui que tem filho, quantas horas seu filho fica na frente da internet e o que ele acessa? Nós precisamos falar com a juventude. Nós precisamos disputar essa plataforma. Nós precisamos disputar esta linguagem. Fiquem agora com o nosso quadro de humor. Obrigado pela audiência, a gente volta no próximo sábado.